Graça e paz a todos os seminaristas. Vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário teológico do IBBC, trabalhando aqui a terceira apostila. A matéria é hermenêutica. Paramos na página 174, retomamos na página 175 com a lição a respeito de hebraísmo. Por hebraísmo, entendemos certas expressões e maneiras peculiares do idioma hebreu que ocorrem em nossas traduções da Bíblia, que originalmente foi escrita em hebraico, aramaico e em grego. Alguns conhecimentos desses hebraísmos são necessários para poder fazer uso devido da primeira regra de interpretação. Exemplo: era costume entre os hebreus se referir a uma pessoa de uma forma especial, de modo que o pacífico Boaz era chamado de filho da paz, o iluminado e entendido, de filho da luz. Os desobedientes, os desobedientes de filhos da desobediência, etc. São alguns exemplos acompanhados dos textos bíblicos que os irmãos vão precisar buscar na Bíblia. As comparações eram expressas às vezes mediante negações, como por exemplo, ao dizer Jesus, qualquer que a mim me receber não recebe a mim, mas ao que me enviou, o que equivale à nossa maneira de dizer: o que me recebe não recebe tanto a mim quanto ao que me enviou, ou não somente a mim, mas também ao que me enviou. Devemos interpretar da mesma maneira quando lemos: não procuro somente a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Trabalhai não só pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E assim por diante são algumas das regras para a gente poder interpretar o que foi dito literalmente no texto original. O amar e aborrecer eram usados para expressar a preferência de uma coisa em detrimento de outra. Assim é que, ao ler, por exemplo, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, devemos compreender simplesmente: preferi Jacó a Esaú. Terceiro, às vezes os hebreus, apesar de se referirem tão somente a uma pessoa ou coisa, mencionavam várias para indicar sua existência e relação com a pessoa ou coisa que se referiam. Como, por exemplo, ao dizer a arca repousou sobre as montanhas de Arará, o que equivale a dizer que repousou sobre um dos montes de Arará. Do mesmo modo que ao lermos em Mateus 24:1 que se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, sabemos que um deles, como intérprete do sentimento dos outros, lhe mostrou os edifícios do templo ao dizer que indignaram-se ao dizer a respeito do templo. Ele estava dizendo para Jesus, no parecer dele, mas que era o que todos eles achavam. Tá bom? Então, são essas as questões a respeito do que foi dito, como foi dito, por que foi dito e como nós interpretamos. Com frequência, os hebreus usavam o nome dos pais para denotar seus descendentes, como, por exemplo, ao dizer-se em Gênesis 9:25, maldito seja Canaã, em lugar dos descendentes de Canaã, excetuando-se, é claro, justos de seus descendentes, muitas vezes também usa-se o nome de Jacó Israel para designar os israelitas, isto é, os descendentes de Israel. A palavra filho usa-se às vezes como em quase todos os idiomas para designar um descendente mais ou menos remoto. Assim é que os sacerdotes, por exemplo, se chamam filhos de Levi, Mefibosete se chama filho de Saul, embora em realidade fosse seu neto. Do mesmo modo, Zacarias se chama filho de Ido, sendo seu pai Berequias filho de Ido. Às vezes, irmão se usa também quando somente se trata de um parentesco mais ou menos próximos. Assim, por exemplo, Ló é chamado de irmão de Abraão, embora na realidade fosse seu sobrinho. Além dos hebraísmos referidos, ocorrem outras singularidades na língua bíblica, certos quase hebraísmos que precisamos conhecer para a correta compreensão de muitos textos.
Referimos-nos ao uso peculiar de certos números, de algumas palavras que expressam fatos realizados ou supostos e de vários nomes próprios. Exemplo, primeiro, certos números determinados usam-se às vezes em hebraico para expressar quantidades indeterminadas. 10, por exemplo, significa vários, como também esse número exato. 40 significa muitos. Persépolis era chamada a cidade das 40 torres, embora o número delas fosse muito maior. Tal é provavelmente também o significado em 2 Reis 8:9, onde lemos que Azael fez um presente de 40 cargas de camelos de bens de Damasco a Eliseu. Talvez seja esse também o significado de Ezequiel 29:11, 13. 7 e 70 se usam para expressar um número grande completo, ainda que indeterminado. É ordenado perdoar até 70 vezes 7 para dar-nos a compreender que se o irmão se arrepende, devemos sempre perdoar-lhe. Os 7 demônios expulsos de Maria denotam talvez seu extremado sofrimento e ao mesmo tempo sua grande maldade. Segundo, às vezes usam-se números redondos nas escrituras para expressar quantidades inexatas. Às vezes faz-se uso peculiar das palavras que expressam ação, dizendo-se que de vez em quando que uma pessoa fez uma coisa, quando só a declaração feita. Quando profetiza que se fará, se supõe que se fará ou considera feita. Às vezes manda-se também fazer uma coisa quando só se permite que se faça. Em Levítico 13:13, no original, por exemplo, disse que o sacerdote limpa o leproso quando apenas o declara limpo. Em 2 Coríntios 3:6, lemos que a letra, significando a lei, mata, quando na realidade só declara que o transgressor deve morrer. Em Jó 4:1-2 diz que Jesus batizava mais que os discípulos. Então nós passamos aqui pela página, vamos lá, 177, com várias questões que são peculiares aos hábitos, aos costumes, né, às circunstâncias, ao contexto hebraico, e que a gente precisa ter uma noção para a gente poder fazer a interpretação no nosso meio de maneira correta. Página 177, pessoas diferentes designadas com o mesmo nome. Faraó, que significa regente, era um nome comum de todos os reis do Egito desde o tempo de Abraão até a invasão dos persas, mudando-se depois a designação de Faraó para Ptolomeu. Abimeleque, que significa meu pai rei, parece haver sido o nome comum dos reis dos filisteus, como Agag, dos reis dos amalequitas e Ben-Hadad dos sírios. César se tornou um título de imperadores romanos por meio do imperador César Augusto, que reinava na ocasião do nascimento de Jesus. O César que reinava ao ser crucificado Jesus era Tibério. O imperador para o qual apelou Paulo, a quem tanto se chamava Augusto como César, era Nero. Os reis egípcios e filisteus parecem ter tido um nome próprio, além do comum, como os romanos. Assim é que lemos, por exemplo, que um faraó Neco, o do faraó Ofra, o de Abimeleque, Aquis, e assim por diante. Encerramos página 177, página 178. No Novo Testamento se conhecem diferentes pessoas com o nome de Herodes. Herodes o Grande, assim chamado, na história profana, foi quem, sendo já velho, matou as crianças em Belém. Morto este, a metade do seu reino, inclusive Judéia e Samaria, foi dada a seu filho Arquelau, a maior parte da Galiléia a seu filho Herodes, o tetrarca, e outras partes da Síria e Galiléia ao seu terceiro filho, Filipe Herodes. Foi Herodes, o tetrarca, quem decapitou a João Batista e zombara de Jesus em sua paixão.
Ainda outro rei Herodes, a saber, o neto do cruel Herodes o Grande, matou o apóstolo Tiago, morrendo depois abandonado em Cesareia. Foi diante do filho desse assassino de Tiago, chamado Herodes Agripa, que Festo fez Paulo comparecer. O caráter desse rei era muito diferente do de seu pai, e não confundi-los é fundamental para a correta compreensão da história. Levi em Mateus 2,14 é o mesmo que Mateus, Tomé e Dídimo são pessoas de nomes de uma única pessoa. Tadeu, Lebeu e Judas são diferentes nomes do apóstolo Judas. Natanael e Bartolomeu são também os nomes de uma mesma pessoa. Lugares diferentes designados com o mesmo nome. Duas cidades chamam-se Cesareias, a saber, Cesareia de Filipe, na Galileia, e Cesareia, na costa do Mediterrâneo. A essa última, Porto do Mar e ponto de partida para os viajantes, saíram da Judéia para Roma, refere-se constantemente o livro de Atos. Também mencionam duas Antioquias da Síria, onde Paulo e Barnabé iniciaram seus trabalhos missionários e onde os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristão, e a da Psidia, a qual se faz referência em Atos 13, 14. Também há vários lugares chamados Mispa no Antigo Testamento, como o de Galede, de Moabe, e de Gibeá e de Judá. O mesmo nome se designa a uma pessoa e a um lugar. Magog, por exemplo, é o nome de um filho de Jafé, sendo também o nome do país ocupado pela gente de Gog. Provavelmente os antigos citas, hoje chamados tártaros, dos quais descendem os turcos. Uma mesma pessoa em um mesmo lugar com nomes diferentes. Horeb e Sinai são nomes diferentes, picos de uma mesma montanha. Porém, às vezes, um ou outro desses nomes designa a montanha inteira. O lago de Genezaré chamava-se antigamente Mar de Cinerete, depois de Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. A Abissínia moderna se chama Etiópia, às vezes Cush, designando este último nome sem dúvida a maioria das vezes. Arábia ou Índia, Grécia, chama-se tanto Javã como Grécia. Egito chama-se às vezes Cã, outras vezes Raabe. O Mar Morto, às vezes, Mar da Planície, por ocupar a planície onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra. O Nilo chama-se também Sibor. O Mediterrâneo se chama às vezes Mar dos Filisteus. Página 178, 179, encerrando esse tópico, a Terra Santa chama-se Canaã, terra de Israel, terra da Judéia, Palestina, terra dos pastores, terra prometida. Um cuidadoso conhecimento do referido uso peculiar dos nomes próprios não só favorece a correta compreensão das Escrituras, em geral, como faz desaparecer várias contradições que a ignorância encontra em diferentes passagens bíblicas. Palavras simbólicas. Vamos lá. Palavras simbólicas. A linguagem simbólica oferece muita dificuldade no estudo das Escrituras. Porém, ainda que tenhamos de limitar a explicação defeituosa de algumas palavras, cremos que se ganhará algo recapitulando e familiarizando-se com as seguintes palavras. Abelha, símbolo dos reis da Assíria. Adultério, infidelidade, infração do pacto estabelecido e consequente símbolo de idolatria, especialmente entre o povo que tem conhecido a verdade. Águia, poder, alfarroba, palha, âncora, esperança, arca, Cristo. Todas essas palavras simbólicas amparadas pelo devido texto bíblico ao qual o aluno precisa buscar para poder apreender o sentido pleno. Arco, símbolo da batalha e de vitória. Oh, Deus.
Árvore, as altas, símbolo dos governantes. Azeite, fortaleza da unção, força que infunde o Espírito de Deus. Azul celeste, o céu. Babilônia, símbolo de um poder idólatra que persegue as igrejas de Cristo. Balança, símbolo de trato íntegro e justo. Berilo, prosperidade e magnificência. Besta, símbolo de um poder tirano e usurpador. Bode, veja macho caprino. Boi, submissão. Bosque, símbolo de cidade ou reino, representando suas árvores altas ou regentes ou governadores. Braço, símbolo de força e de poder. Prosseguindo. Cabra, símbolos dos maus em geral. Cadeia, escravidão. Calcedônia, pureza. Cálice, símbolo da luxúria provocante. Também de ritos idólatras. Cana, fragilidade humana. Cão, símbolo de impureza e apostasia. Carneiro, símbolo dos reis em geral, especialmente do rei persa. Carro, símbolo do governo ou proteção. Casamento, símbolo de união e fidelidade no pacto ou aliança com Deus. Cavalo, símbolo de equipamento de guerra e de conquista. Cedro, força, perpetuidade, cegueira, incredulidade, céu e terra. Usa-se essa expressão num triplo sentido. Primeiro, invisível e moral. Segundo, visível e literal. Terceiro, político. Usando-se em sentido político, céu simboliza os regentes, terra e povo. O povo, os dois juntos formando um reino ou um estado. Cair do céu é perder a dignidade ou autoridade. Céu aberto indica uma nova ordem no mundo político. 36 chaves, símbolo de autoridade. 37 chuva, influência divina. 38 cinturão, apertado, pronto para os serviços, frouxo, repouso. 39 cinzas, tristeza, arrependimento. 40 cobre, metal, bronze, símbolo de endurecimento. 41 comer, símbolo de meditação e participação da verdade, símbolo também dos resultados de conduta observado no passado, símbolo ainda da destruição da fidelidade, da felicidade ou propriedade de alguma pessoa. 42 cores, preto, símbolo de angústia e aflição. 43 cornos, símbolo de poder, corno aqui no caso chifre, né? Símbolo de poder na linguagem bíblica. 44 coroa, diadema, símbolo de autoridade conferida. 45 crisólito, glória manifesta. 46 crisópraso, paz que sobrepuja todo entendimento. 47 crocodilo ou dragão, símbolo do Egito. 48 cruz, sacrifício. 49, 10 simboliza a plenitude ou completo. 50, Egito, símbolo de um poder orgulhoso e perseguidor como Roma. Embriaguez, símbolo da loucura do pecado. 52, enxofre, símbolo do tormento. 53, escarlata, sendo cor de sangue. 54, esmeralda, esperança. 55, espinhos, abrolhos. Ferro, severidade. 57, filha, povoação. E temos aí uma relação enorme de símbolos bíblicos que você pode se aprofundar conforme o seu interesse na simbologia. Vamos lá. Mãos, símbolo de atividade. No item 75, daí mãos limpas, mãos cheias de sangue, indicam feitos correspondentes, puros ou sangrentos. Lavar as mãos significa expiação de culpa ou protesto de inocência de culpa. Mão direita, símbolo de posto de honra. Dar as destras, símbolo de participação de direitos e bênçãos. Temos aí várias simbologias relacionadas às mãos e descendo mais alguns símbolos que você pode tá complementando. Até terminamos na página 185. Encerramos, então, aqui
o estudo de hermenêutica, faça as recapitulações, busque o conteúdo, busque os textos bíblicos para você firmar na mente o conhecimento que você está captando. Amém? Deus abençoe, boas aulas, até o próximo vídeo aula. Em seguida eu estarei colocando os slides correspondentes ao material de prova. Deus abençoe e uma boa aula a todos.